espalhar. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aulinha, nessa semana. Nós continuamos ainda no nosso programa 1 da apostila da FEB, não é mesmo? E módulo 3, que nós já estamos nele, e hoje nós vamos falar do tema 6, que o tema 6, ele refere-se ao quê? A prática da caridade é como uma ação desobsessiva. Então, nesse módulo, nós vimos falando da obsessão e desobsessão. Na aula anterior, nós vimos os elementos capazes de nos ajudar a nos livrarmos, a curarmos determinadas obsessões. E hoje nós vamos ver um elemento específico para combater a obsessão, que é a prática da caridade, tá bom? Bom, nós sabemos que essas relações obsessivas, elas acontecem em virtude do estado atual de adiantamento da evolução da humanidade, do nosso planeta, que ainda é de provas e expiações. Então, em virtude desse estado evolutivo ainda atrasado, é que há essas relações obsessivas entre as pessoas, E que com isso, para que a obsessão ela se instale, para que nós sejamos obsidiados, é necessário que haja, a sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Isso já víamos falando em aulas anteriores. Então tem que ter essa relação de sintonia entre os dois, Então, o que nós temos que fazer para podermos nos livrar da obsessão? É nos blindarmos e afastarmos desses pensamentos. E como a gente pode fazer isso? Elevando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos também, Vibrando coisas boas, vibrando coisas de luz, Pensamentos bons e pensamentos retos, Então, nessa relação, para que nós possamos buscar a nossa evolução, e o nosso pensamento com mais alto, com coisas mais ligadas à espiritualidade superior, entra a caridade como o processo, ou aquilo que a gente pode fazer que é mais eficaz, o remédio mais eficaz na prevenção das obsessões. Então vejam que a caridade passa a ser o veículo, mais importante para que nós possamos nos prevenir contra a obsessão. Por quê? Porque até através da caridade que nós vamos crescendo espiritualmente, E através da caridade a gente passa a vencer o orgulho e o egoísmo, Então nós deixamos de ser egoísta primeiramente, porque estamos fazendo para o próximo, Estamos dividindo o que nós temos com o nosso próximo, e o orgulho, porque nós começamos a perceber que hoje, nos foi dada determinada condição, mas que no futuro só Deus sabe o que nós teremos ainda que passar. Então, com isso, a caridade ela tem que ser entendida como algo que ultrapassa, a esmola, aquele ato, vou dar uma esmola para eu me sentir bem, Para eu dizer, olha, eu fiz minha parte, dei a esmola, Então, meu sentimento de culpa diminui. Não é isso. Caridade é muito mais que isso. Segundo os espíritos superiores, a caridade, ela tem 3 atos, Ela tem a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então a caridade passa por essas 3 fases. Então, como eu falei, a primeira delas é a benevolência. E o que é ser benevolente? Bom, uma pessoa benevolente é aquela que se coloca, à disposição em favor do próximo, inclusive se colocando no lugar do próximo. E o benevolente, ele demonstra para com seu próximo sentimentos de afeto, de amizade, de envolvimento fraterno, respeitando as opiniões do próximo, que é o mais difícil.
não é? Respeitando. A gente pode até não aceitá-las, mas nós temos que respeitá-las, não é? Segundo Emmanuel, o benevolente é aquele que distribui o sustento para o corpo, mas que também distribui alegria, bom ânimo e esperança em favor ou em benefício do seu próximo. Essa é uma pessoa benevolente. Então, a caridade nós temos que ser, primeiro, benevolentes. Segundo, na prática da caridade, nós temos que ser indulgentes. Ou então, a indulgência, né? E o que é a indulgência? A indulgência é quando a gente tolera as ações e as imperfeições do nosso próximo, dos outros. Não é? Você sabe que assim como ele tem imperfeições, nós também temos. E nós gostaríamos que as pessoas nos entendessem, não é? Que nós ainda estamos no caminho da evolução. E nós temos que também fazer isso com o nosso próximo. Isso é ser indulgente. Né? Nós temos o entendimento de que devemos agir com bondade também, com fraternidade, solidariedade e misericórdia nos nossos relacionamentos pessoais. É difícil, mas é a prática diária que nós temos que buscar através desse conhecimento que nós já detemos, não é? Porque não basta simplesmente entender, tem que praticar, não é? Então, ser benevolente ainda é o quê? Entender e compreender. Como eu falei anteriormente, nos colocando no lugar do próximo, não é? Compreendendo os seus erros. E é isso que nós temos que buscar ser nessa nossa caminhada para nós nos fortalecermos e vencermos a obsessão. Contudo, vocês podem me perguntar, mas aí eu tenho que ser bonzinho e aceitar os erros, né, dos outros? Não. Não é nós sermos coniventes com os malfeitos alheios, entendeu? Mas devemos, a partir do momento em que nós presenciamos o malfeito, auxiliar o próximo a se corrigir, não é? Explicando para ele aonde ele está errando, certo? E que aquela ação, aquele momento da vida dele em que ele ainda pratica o mal é transitório, não é? Nenhuma ovelha se perderá, como nós todos sabemos. Então é um período que ele está passando e que ele vai também seguir o caminho da luz, como todos nós, né, iremos para um planeta de regeneração, que é esse que está em transição agora. O terceiro que eu falei era o perdão, não é? Então, o que é o perdão? O perdão é quando a gente esquece as ofensas do próximo de forma incondicional, certo? Não é falar assim, posso até perdoar, mas jamais esquecerei. Isso não é perdão, não é? Perdão é esquecer, e perdoar mesmo, incondicionalmente, de coração. Emmanuel, no livro Pensamento em Vida, ele faz uma seguinte colocação, muito interessante. O perdão será sempre profilaxia segura, não é? Quer dizer, é um remédio seguro, né? É uma limpeza segura, garantindo, onde estiver, a saúde e paz, renovação e segurança. Então vocês veem quão é importante nós perdoarmos. Por quê? Porque o perdão, ele dissolve o mal, não é? Quando a gente perdoa, ele dissolve o mal. Ele traz saúde emocional para nós, traz o equilíbrio, nos trazendo equilíbrio, e esse equilíbrio espiritual nos dá o quê? Proteção. Então nós ficamos como se protegidos por uma camada de luz, evitando que os processos obsessivos nos atinjam. O perdão tem por característica ser unilateral, não é? Então, eu estou te perdoando. Eu não me importo se você está me perdoando, não é? Não, eu me importo, mas não vai me afetar se você está me perdoando ou não. O importante é que eu te perdoe independente de você querer ser perdoado, não é? Ou então que você me perdoe independentemente de eu querer ser perdoado ou não, tá bom? Então ele tem que ser, lembrando que ele é sempre unilateral, não é? A gente tem que ter a vontade. Por quê? Se a pessoa que nós estamos perdoando ainda não tem a capacidade de perdoar ou de nos perdoar, nós sabemos que na evolução, a consciência dele um dia vai mostrar
o quão errado ele estava com os sentimentos de vingança, de ódio e de mágoa, não é? Ele um dia vai cansar desses sentimentos e vai ver, não é, que isso não leva a nada. Somente o perdão e o amor é que pode, né, cobrir a multidão de pecados, tá bom? Por isso que quando nós estivermos orando, não é, nós temos que pedir ajuda, né, e paz para aqueles que nos perseguem, tá bom? Com isso, mas pedir de coração, não é? Falar, vou pedir porque aí eu estou ganhando méritos e estou diminuindo as minhas expiações. Não, é pedir com consciência, não é mesmo? Eu perdoo, eu te perdoo pelo mal que você me fez, porque você está me ajudando, não é, a eu crescer, não é? A eu ter a oportunidade de compreender, não é, as coisas que eu estou sofrendo e com esses erros eu crescer, tá bom? Então é isso que é o perdão na hora que nós oramos, tá bom? A prática da caridade como medida preventiva da obsessão agora. Então eu já falei no geral o que era a caridade. Nós sabemos já que ela são os três momentos, não é? A benevolência, a indulgência e o perdão. Porém, agora nós vamos falar um pouco dessa prática da caridade como uma ação preventiva para as obsessões, tá bom? Todo espírita tem que exercer alguma atividade em favor do seu próximo, certo? Na qual, né, caracteriza-se a caridade. Exercendo essa atividade com aquela que ele tem mais afinidade. Ah, eu cheguei lá na casa espírita e mandaram evangelizar, perguntaram se eu queria evangelizar, não sei evangelizar. Só sei varrer o pátio. Ótimo, não é? Só sei descascar batata. Excelente, tá bom? Só sei receber as pessoas. Beleza. O importante é fazer alguma atividade de caridade em favor de alguém. Tem que ser só na casa espírita? Não, não é mesmo? Eu sou espírita, mas a casa espírita é fora do rumo da minha casa, é muito longe, né? Fica muito dispendioso eu ir lá 2, 3 vezes por semana ou mais. Então eu posso fazer na igreja aqui perto da minha casa, não é mesmo? Eu posso fazer lá no CRAS, em algum lugar em que me oportunize eu praticar alguma ação em favor do meu próximo. E isso tem que ser buscado, essa ação ser buscada no nosso dia a dia, não é? A caridade não é só lá no centro espírita ou nas instituições. A caridade é no nosso trabalho. Você chegar no seu trabalho, na sua repartição, dar bom dia para todo mundo, não é mesmo? Cumprimentar as pessoas, chegar sorridente, feliz, não é assim? Essas relações do dia a dia, não é? Respeitar o seu colega, a opinião do seu colega de trabalho, não é? Ajudá-lo nas suas dúvidas e suas dificuldades. Isso para o espírita. Para o médium, é essencial a prática da caridade. Tá? Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando com os mais necessitados, não é? Nós estamos nos exercitando a entendermos aqueles que são encarnados e que sofrem. E a partir do momento que eu passo a compreender a dor do encarnado, me facilita eu entender melhor a dor dos desencarnados. Então, quando eu estiver na relação mediúnica, trabalhando com aqueles desencarnados que sofrem, eu tenho mais condições de perceber e entender o seu problema e ajudá-lo. Assim, não tem justificativa para quem se diz espírita, né? Para quem quer seguir essa religião, essa doutrina maravilhosa, sendo médium ou não, que adquira só o conhecimento, não é? Faça os cursos, vá nas palestras, mas não pratique. Não tem justificativa, não é? Nós temos que praticar todo esse aprendizado que nos é dado na casa espírita, amenizando a dor daqueles irmãos que sofrem. Porque isso é dever moral, segundo Kardec, de cada adepto do espiritismo, da nossa doutrina. Porque quando nós praticamos a caridade, nós estamos realmente defendendo
a máxima que representa a doutrina espírita, que é qual? Aquela que eu falo toda a aulinha, né? Fora da caridade não há salvação, não é? E é com essa frase, mais uma vez, que nós terminamos a aula desta semana. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, não é? E até a próxima.